Bom dia, primeiro ano. Vamos falar hoje sobre tipos textuais, ok? Tipos textuais são a narração, nós temos a descrição, a argumentação, que é aquela que vocês estão loucos para fazer, a exposição, que é do texto expositivo, informativo, a injunção e o relato. Vou falar detalhadamente de cada um desses tipos textuais. Começando pela narração, que é o tipo textual mais simples, que vocês começam a trabalhar nas primeiras séries das suas vidas escolares, ok? Então, é uma sequência de fatos, uma sequência lógica ou não. Aqui está escrito uma sequência lógica, mas pode ser uma sequência não tão lógica assim, quando o tempo é psicológico, é fragmentado, não segue aquela ordem lógica. E há um fato narrado, se a narrativa for mais curta, há um fato narrado, mas precisa haver um fato narrado, mas pode haver mais de um fato narrado. É um texto dinâmico, ou seja, tem que haver movimento. Para ser narrativo, ele tem que haver movimento, ou seja, ele tem que evoluir na sua progressão enquanto texto. Ou seja, tem que ter uma sequência, tem que ter uma mudança de atitudes, tem que ter uma ação, tem que ter um fato para ser uma narração, ok? Já a descrição é uma enumeração poética ou não, pode ser mais realista, mas pode ser poética também. A descrição é uma enumeração de características, ou físicas, ou psicológicas. Então, é uma enumeração de características, é um retrato falado de pessoas, lugares, situações, ok? Objetos, partidas de jogos, de futebol, de basquete, de voleibol, ou seja, uma descrição. A partir do momento que você não tenha um fato, fez um gol, terminou, você só descreve a situação, características e não o acontecimento. Na verdade, gente, é muito difícil haver um texto puramente descritivo ou um texto puramente narrativo. A gente sempre tem uma mescla de um texto narrativo descritivo, porque quando você narra, você quer descrever as características das personagens, como que era o local, o espaço. E quando você descreve, intrinsecamente você também narra alguma coisa acontece. Então, pode haver poemas descritivos, puramente descritivos? Pode. Pode haver um texto puramente narrativo? Pode. Mas são exceções, porque geralmente esses dois textos eles são muito próximos, são narrativo-descritivos na maioria das vezes, ok? A descrição, em geral, ela é estática, não tem movimento, é algo parado. Você pega a foto de uma personagem e descreve sem haver um acontecimento, sem haver um movimento, ok? Então, ela é estática. A grande diferença do narrativo para o descritivo é essa. No narrativo há movimento, há um fato acontecendo. No descritivo, ele é inerte, ele é parado, ele é estático. A não ser que você descreva uma situação já tem algo certo de movimento dentro dela, né? Ele estava espantado, então já tem uma certa mobilidade dentro de uma descrição de situações, ok? Mas, em geral, a descrição é um texto estático, sem movimento. Nós temos dois tipos de descrições: a descrição objetiva e a descrição subjetiva. A descrição objetiva, eu coloquei um exemplo aqui dos dois para vocês enxergarem na prática de forma clara qual que é a diferença entre as duas. A descrição objetiva. A cidade é pequena e pacata. Lá, todas as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume em praticamente algumas lojas, uma escola, uma igreja e uma praça. Estou objetivamente mostrando, retratando as características da cidade, sem expressar a minha opinião. Observem a descrição subjetiva. A bonita cidade é pequena e pacata. Lá, todas as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume em praticamente algumas poucas lojas, uma escola muito boa
uma igreja lindíssima e uma praça muito florida. Esses adjetivos, esses advérbios de intensidade, tornam, ou essas poucas aqui é um numeral, né, vamos dizer assim, um artigo, um pronome indefinido, que dá uma ideia de numeral, essas palavras, enfim, elas me dão a característica de subjetivo. É a subjetividade de quem está descrevendo expressa nessas linhas. Então, o eu lírico já coloca a opinião dele, já coloca a subjetividade dele. Vocês conseguem enxergar a diferença da descrição objetiva com a descrição subjetiva? A objetiva é aquilo, em qualquer olhar de qualquer pessoa que vá descrever, é aquela descrição bem objetiva, bem seca, não há a opinião do autor. Nessa daqui não, nessa daqui é uma descrição subjetiva, ele expressa o seu sentimento, a sua opinião, o seu olhar sobre aquela descrição, ok? Vamos para o terceiro tipo textual, que é o texto argumentativo. A intenção do texto argumentativo é de convencer. Então, quando nós partimos para o texto argumentativo, nós vamos ter como... Gente, o lixeiro tá passando aqui, viu? Fazer o quê, né? Então, tem como o objetivo convencer o leitor. Quando a gente partir para esse tipo textual, argumentativo, nós vamos usar de argumentos que sejam convincentes. Ninguém se convence com um texto que enche linguiça. Então, você só consegue convencer o seu leitor com argumentos como estatísticas, como citações de pessoas que dominam o assunto, como psicólogo, se for um assunto que requer um psicólogo, um ambientalista, se a gente estiver falando de meio ambiente, enfim, você vai usar de argumentos que convençam, argumentos convincentes, precisos, né? Então, usa como recurso citações, que eu já acabei de falar, dados estatísticos, comparação entre passado e presente, e é um texto aqui embaixo, ó, é um texto imparcial, eu pulei. É um texto imparcial. Quando eu digo que é um texto imparcial, depende de qual texto argumentativo que é. Se a gente for falar assim, é um texto argumentativo, ele não pode ter a opinião de quem está argumentando. Mas se ele for um artigo de opinião, ele pode expressar a opinião do argumentador, que no caso é também um texto argumentativo, mas é um artigo de opinião. Então depende de qual texto argumentativo para ele ser imparcial. Se eu digo só é um texto argumentativo dissertativo, ele tem que ser imparcial, ou seja, na terceira pessoa do plural, na terceira pessoa do singular, indeterminado, não mostrando a opinião de quem está escrevendo, do argumentador, ok? Nós vamos ter muito tempo para falar de texto argumentativo. Vamos ter o resto do ano, todos os restos das aulas do primeiro ano para falar sobre texto argumentativo. Por isso eu não estou com tanta pressa assim. O texto expositivo são aqueles textos informativos com uma linguagem clara, objetiva, que utiliza de termos denotativos. Os termos denotativos são os termos de linguagem denotativa, de linguagem que não é figurada, aquela linguagem direta do dicionário, ao pé da letra, aquela linguagem literal, em que você usa a palavra com o sentido realmente que ela tem. Eu não vou usar figuras de linguagem, não vou usar o sentido conotativo, eu não vou usar ironia. Então, eu vou ser bem clara, bem objetiva, porque o meu texto é um texto informativo. Nós temos os livros didáticos, essas apostilas de vocês, são textos informativos. Eles estão explicando conteúdos de forma mais clara possível, sem tentar, a não ser que seja uma apostila de literatura, né? Mas sem tentar confundir o leitor, porque uma revista com artigos, reportagens, são textos expositivos, ou seja, textos informativos. Traz como objetivo apresentar um conteúdo, um fato apenas, sem a intenção de convencer. Então, quando eu tenho, por exemplo, um texto informativo, eu não estou tentando convencer o meu leitor a alguma opinião, a alguma posição. Eu não quero direcionar esse leitor a uma posição nem contra nem a favor. Eu simplesmente estou informando, sem essa intenção de convencê-lo, ok? Esse é o texto informativo.
Já o texto injuntivo são aqueles textos instrucionais. Nós temos muitos tipos desses textos no YouTube, nós temos os tutoriais. Os tutoriais ensinam a fazer maquiagem, os tutoriais ensinam a fazer máscara, os tutoriais ensinam a fazer biscuit, sei lá, costurar. Vários tutoriais com instrução, ou seja, eles dão passo a passo do que você deve fazer. Então, a gente usa verbos de comando na sua estrutura, verbos no imperativo. Faça isso, depois pegue aquilo. Uma receita, um manual de instrução, tudo isso é texto injuntivo. E quando, por exemplo, eu estou instruindo vocês a fazerem uma atividade, gente, pegue a página 12, responda a questão número 1, volte na teoria. É uma forma de texto injuntivo também. Então, acaba que a minha aula, se a gente for pegar, quais são os tipos textuais da minha aula? É um texto expositivo, que eu estou dando informações sem tentar confundi-los, da forma clara, objetiva, de forma que vocês consigam entender o conteúdo. Então, essa parte, a minha aula, ela é expositiva. E tem uma parte que a minha aula também é injuntiva. Eu dou instruções. Peguem a página tal, respondam a página tal, façam isso, façam aquilo. Então, tem 2 tipos de texto na minha aula, ok? Então, o injuntivo são receitas, manuais de instruções, tem verbos no imperativo, ou seja, verbos de comando. Combinado? Esse é o texto injuntivo. Tem como objetivo capacitar alguém a fazer um processo, uma tarefa. É o caso da receita, dos tutoriais, por exemplo, de maquiagem, de costura, etc. Exemplos de texto injuntivo. Recomendação médica é um texto injuntivo. Receita de bolo e manuais de aparelhos eletrônicos, ok? Partindo para o último, que é o relato. Andreísa, relato não é narrativo? Não. Ele parece muito com narrativo, mas ele não é, a partir do momento que ele não é uma ficção. Ok? Vamos ver. Texto que apresenta experiências vividas. Texto narrativo, em que o narrador varia de personagem, onisciente ou observador. Por exemplo, um boletim de ocorrência. Um policial faz um relato. Um escrevente da polícia recolhendo depoimentos das testemunhas. É um relato. É diferente de uma narrativa que é ficcional. Vocês conseguem enxergar a diferença de relato para um texto narrativo que pode ser fictício? Sai da veracidade, parte para a ficção? Então, é isso, gente. Então, vou voltar com calma aqui, ó. Nós temos o texto narrativo, 1. Descritivo, 2. Argumentativo, 3. Expositivo, 4. Injuntivo, 5. E o relato, que é o 6. Sexto, né? Então, assim termina a parte teórica. Eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 3 da apostila de redação. Eu estou no livro 1 e 2 ainda. Gente, eu não vou correr e pular matéria. Nós ainda temos muita água para passar debaixo da ponte. Não adianta eu ficar pulando alguma coisa para ficar acompanhando as aulas que a gente perdeu. Eu prefiro dar com tranquilidade. Nós vamos ter todo o tempo do mundo. Então, nós estamos no capítulo 3, na página que vocês vão responder, é a página 19. Vocês vão ler o texto 1 e o texto 2 e vão responder da número 1 a número 5, perguntas e respostas. Tirem foto na vertical e enviem para mim. Pode ser no caderno, aliás, deve ser no caderno. Vocês não vão gastar folha da produção textual prática, de textual, para mandar isso, né? Então, numa folha de caderno, no caderno, vocês vão fazer da questão 1 a 5 e enviar para mim. Então, eu estou no capítulo 3 do livro 1 e 2, viu, gente? Estou no primeiro livro ainda. E nas páginas anteriores, a página 19, tem também teorias sobre essa matéria, se vocês quiserem consultar, ok? Um beijo no coração de vocês, estou com muitas saudades. Fiquem com Deus.